Josué 8, do 1 ao 29. Todos acharam? Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando saírem, como dantes, contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor. Fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué e aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel, a batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir, e perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta, e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué.
Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e passaram a fio de espada. Os que caíram aquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. Ao rei de Ai, enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Vamos orar ao Senhor? Deus, estamos diante da sua palavra, num texto que é difícil para a nossa mentalidade moderna compreender. Nós pedimos que o Senhor derrame graça sobre todos nós, a fim de que entendamos o sentido de uma guerra santa e de uma guerra justa. E que ao enxergarmos esse real sentido, possamos aplicá-lo a nossas vidas no presente e ao dia da volta de Cristo. Que o Senhor nos ajude a vermos a realidade como de fato ela é e aprendermos, se não por meio dos nossos erros, por meio dos erros dos israelitas. Mas não nos deixe sair desse culto da mesma maneira que entramos e não nos permita sairmos dessa exposição da Sagrada Escritura sem compreender o sentido definitivo deste acontecimento em Josué, capítulo de número 8. Nos abençoe, então, Deus, para que venhamos a compreender todas essas coisas. Nós te pedimos isso, orando em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que existem 3 tipos de pessoa no mundo. O primeiro tipo de pessoa é a burra. E a pessoa burra erra uma vez, erra de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e jamais aprende. O segundo tipo de gente que existe nesse mundo são as pessoas inteligentes. E essas pessoas inteligentes, elas também erram, só que elas aprendem com os seus erros e não mais voltam a cometê-los. E o último tipo de pessoas que existem no mundo são as sábias. As sábias não costumam errar muito. E elas não erram muito, não é porque elas são perfeitas, é porque elas aprendem com os erros de outras pessoas. Então nós temos os burros que nunca aprendem. Nós temos os inteligentes que aprendem com os erros dos outros. E nós temos os sábios, nós temos os inteligentes que aprendem com os próprios erros, e nós temos os sábios que aprendem com os erros dos outros. O tema do meu sermão pode ser tido como aprendendo com os próprios erros. Aqui nós veremos Israel aprendendo a partir das suas falhas. E que falhas foram estas? No capítulo de número 7, Deus escancarou o pecado de Israel. Israel havia agido com desobediência, e a desobediência foi manifesta por meio do pecado de Acã. Acã havia saqueado os despojos de Jericó, despojos esses que não podiam ter sido saqueados, mas Acã os roubou. E por causa do roubo, por causa do pecado, por causa da falha, Deus pesou a mão sobre Israel.
O capítulo de número 7 nos mostra que 36 pessoas morreram na primeira batalha de Israel contra Ai. Só que o Senhor confronta o pecado de Israel. E depois do pecado exposto e confessado por Acã, a disciplina é aplicada sobre Acã. A ira de Deus recai sobre esse homem e se desvia do povo. Uma vez o pecado confessado e confrontado, ele é perdoado. E isso nós aprendemos no Novo Testamento. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. O capítulo de número 7, então, é o capítulo do erro. Mas o final do capítulo de número 7 é o capítulo do arrependimento. E agora, no capítulo de número 8, nós temos Israel aprendendo com os erros do passado. 4 coisas Israel aprendeu e nós conseguimos enxergar isso de maneira muito clara a partir do primeiro versículo. Olha comigo do primeiro versículo do capítulo de número 8 e o segundo versículo do capítulo de número 8. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei nas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade, a sua terra. Farás a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e ao seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Israel aprendeu a importância de sempre ouvir a voz do Senhor. E se você se lembra da nossa exposição do capítulo de número 7, você irá perceber que no capítulo de número 7, Israel não consulta o Senhor sobre a conquista de Ai. Não há nenhuma menção à oração no capítulo de número 7 antes da disciplina do Senhor. Israel deixou o Senhor de lado. E não só deixou o Senhor de lado, mas Israel foi um tanto soberbo e arrogante. Apenas 3.000 homens foram para a batalha contra Ai. No capítulo de número 8, no versículo 1, começa com o Senhor falando. Israel abandonou o Senhor, deixou de ouvir o santo conselho de Deus e aprendeu a duras penas que quando nós não ouvimos o Senhor, nós ouviremos a voz do nosso próprio coração. E a voz do coração de Israel agiu com arrogância, agiu com soberba, agiu com altivez. E há sempre 2 coisas que caminham juntas, meus irmãos. Todo tolo é arrogante e todo arrogante é tolo. Israel, com a sua tolice, demonstrou arrogância e por meio da sua arrogância demonstrou o quanto eram tolos. Enviaram apenas 3.000 homens, e aqui Deus diz: não temas, não desanimes, não façam como vocês fizeram de serem arrogantes, mas também não desistam, leva contigo todo o contingente militar. Israel tinha um exército de centenas de milhares de homens, Deus diz: vá para a batalha. Vá para a batalha sem medo, vá para a batalha sem desânimo, vá para a batalha sem titubear, pois eu entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, eu entreguei o povo, eu entreguei a cidade, eu entreguei a sua terra. Destrua tudo, não deixe pedra sobre pedra. Primeira lição que Israel aprendeu com os próprios erros: jamais vá e para o enfrentamento da vida sem ouvir a voz do Senhor. E essa é uma lição que nós temos que aprender. E eu não quero aqui ser adivinho, nem muito menos apontar os seus erros ou chutar para que de repente eu acerte alguma coisa que você tenha ou esteja passando. Eu não farei isso. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você cometeu equívocos por falta de oração, por falta de buscar o conselho de Deus, faça como Israel, aprenda com os próprios erros, ouça o Senhor e depois tome as suas atitudes.
Segunda ação de Israel, que mostra que Israel aprendeu com os próprios erros. Israel aprendeu, ou pelo menos voltou, a confiar no Senhor. Versículo de número 3, então Josué se levantou e toda a gente de guerra se levantou para subir contra Ai. Confiar em Deus significa recorrer aos recursos inesgotáveis de Deus, advindos da sua palavra. Confiar em Deus é acreditar que aquilo que Deus disse vai se cumprir. Confiar em Deus é olhar para a Escritura e atribuir a palavra de Deus como verdadeira para si próprio. O que Deus disse para Josué e para a liderança? Levante-se, vá para a guerra, eu entregarei nas tuas mãos o rei, o povo, a cidade e a terra. Vocês vão destruir tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra, vocês vão ficar com os despojos da guerra. Vocês farão uma emboscada militar e por meio dessa emboscada militar vocês vencerão. A palavra do Senhor disse claramente que Israel venceria depois do arrependimento do pecado, depois da purificação do arraial. Deus diz, vocês vencerão sobre a minha palavra. E o que Israel faz? Israel confia no Senhor. Israel deixa de confiar no seu próprio braço. Capítulo de número 7, os espias vão até a cidade, olham a cidade de Ai e voltam para Josué e dizem alguma coisa mais ou menos assim: Josué, eles são fracos. Josué, eles não aguentam meia dúzia de tapas. Manda 3.000 homens para lá, para que gastar a energia do povo? Manda simplesmente 3.000 homens, que vai ser cada murro 3 tombos diferentes, não vai ter dificuldade de vencermos a batalha. Israel confiou no próprio braço, foi lá e se lascou. Aqui, Israel volta a confiar nos recursos infinitos de Deus manifestos por meio da sua palavra. Confiar em Deus, irmãos, não é dar pulos no escuro, não é saltar rumo ao desconhecido. Confiar em Deus é acreditar que tudo aquilo que Ele disse Ele vai fazer, que tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Israel aprendeu a confiar no Senhor. Contudo, é impossível confiarmos nas promessas de Deus sem obedecer os seus mandamentos. Não dá para ter confiança apartado da obediência. Confiar é obedecer. Israel aprendeu, ou melhor, Israel voltou, por meio dos seus próprios erros, a obedecer o Senhor. Samuel disse, alguns anos à frente de Josué, alguns anos depois, Samuel disse que obedecer era melhor do que sacrificar. Israel aprendeu que obedecer era o melhor caminho. Olha a continuidade do versículo de número 3 do capítulo de número 8. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem a esses homens, dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alerta. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como dantes contra nós, fugiremos deles. Deus tinha dado uma estratégia fantástica para vencer a Ai. Deus disse o seguinte: 30.000 homens atrás da cidade. 5.000 homens de tropa de assalto vão invadir a cidade depois que todo o contingente militar de Ai perseguirem vocês. O exército foi dividido em 3 falanges, em 3 partes. Uma delas estaria de frente a Ai, esperando Ai para a guerra. Outra estaria atrás de Ai, esperando a cidade ficar deserta. E uma mais rápida, mais ligeira, tomaria a cidade de assalto. Deus deu essa estratégia para Josué e para o povo de Israel. E aqui, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 3, nós vemos Israel obedecendo cabalmente. Versículo 6, Josué diz: deixemo-lo, pois, sair atrás de nós. Nós vamos nos fingir de fracos, nós vamos tirá-los da cidade, porque eles dirão: fogem diante de nós como dantes os israelitas, e nós fugiremos diante deles.
E então, depois que saírem todos os homens de batalha da cidade, assim que sair todo o contingente militar de Ai e avançarem em direção ao vale, vocês vão tomar a cidade, sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Interessante isso. Israel volta a confiar em Deus, e a confiança é manifesta por meio da obediência. O texto continua: havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo em tudo. Vocês vão destruir a cidade inteira, segundo a palavra do Senhor. Vocês não vão destruir a cidade por ódio, vocês não vão destruir a cidade por vingança, vocês não vão destruir a cidade por ganância, vocês vão destruir a cidade por causa da palavra do Senhor. Vocês vão fazer exatamente porque eu vô-lo ordenei. Assim, Josué fez. Eles se foram à emboscada, ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Sabe, irmãos, quando a gente é derrotado por tolice, por desobediência, o arrependimento nos leva de novo a um estado de condições para a vitória. Nos coloca de novo numa situação em que a vitória é possível. Mas nunca haverá vitória se nós não aprendermos com os próprios erros. Israel aprendeu que ele precisava orar ao Senhor. Israel aprendeu que ele precisava confiar ao Senhor. Israel aprendeu que confiança em Deus é obedecer a sua voz. Às vezes nós somos tão falhos, e essa falha está relacionada ao auto-engano. Porque nós dizemos coisas do tipo: eu confio em Deus e eu entrego minha vida a Ele. E alguém pergunta: é mesmo? Prova. E você diz: todas as vezes que eu saio de casa, eu faço uma oração entregando a minha vida a Deus. Mas e o resto do dia? Bom, o resto do dia eu sigo o meu dia. Israel nos ensina que é impossível confiar em Deus se não houver uma obediência cabal a sua lei e a sua palavra. Eu confio em Deus a ponto de orar a Ele antes de sair de casa, mas a expressão máxima da confiança é obedecer os seus mandamentos. Confie em Deus? Mostre-me o quanto você obedece. Confias em Deus? Sua obediência é a prova de confiança. Versículo de número 10 mostra a quarta lição que Israel aprendeu. E aqui a lição é uma lição manifesta em Josué, manifesta nos líderes e nos anciãos e depois no povo. Olhe comigo o 10º versículo do capítulo de número 8. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se ao lado norte de Ai, pois havia um vale entre eles e Ai. Quando nós olhamos no capítulo de número 7, nós nos perguntamos: onde está Josué, que não subiu para a batalha? Onde estão os anciãos de Israel, que não foram com o povo para a guerra? Onde está a liderança do povo, que não está com as espadas desembainhadas, prontos para a peleja? De uma forma inusitada e até estranha, o capítulo de número 7 não menciona Josué guerreando junto com o povo, e não menciona a liderança. É como se em algum momento, por causa dos louros, por causa do glamour, por causa da fama, da vitória avassaladora de Jericó, parece que Josué e a liderança ficaram um tanto preguiçosos. Nós olhamos isso acontecendo mais ou menos parecido lá no rei Davi, que por não obedecer o mandamento de sair com o povo à peleja, vai se enredar numa cobiça mulher do próximo e vai cair em flagrante adultério. Israel deixa de se comprometer com o Senhor totalmente, e a falta de compromisso é manifesto
com a liderança. E aqui eu quero citar um pastor amigo meu, o reverendo Arival Dias Casimiro, que é conhecido da maioria de vocês. Arival tem uma filosofia sobre liderança eclesiástica que eu acho, no mínimo, interessante. Ele diz algo mais ou menos assim: se o pastor corre, a igreja anda. Se o pastor anda, a igreja senta. Se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja morre. E eu concordo com ele. Se a liderança não for comprometida com o Senhor e comprometida com aquilo que o Senhor mandou a liderança fazer, todo o povo se perderá. Versículo 10 diz que Josué se levanta de madrugada, passa a revista sobre o exército e sobe junto com o exército, ombreado com os anciãos de Israel. No capítulo 7, onde ele estava, não sabemos. No capítulo 8, nós temos a certeza que ele está junto a todos os homens de guerra, que ele está comprometido com Israel, com a vitória e principalmente comprometido com Deus. Um presbítero falecido, muito querido, disse certa feita: Daniel, se você se comprometer com as coisas de Deus, a ponto de cuidar delas, Deus se comprometerá com as suas coisas e cuidará daquelas que você não pode cuidar. Em suma, se você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua. Israel aprende essa lição de maneira definitiva. Israel aprendeu pelos próprios erros que tinha que orar ao Senhor. Israel aprendeu pelos próprios erros que tinha que confiar no Senhor. Israel aprendeu pelos seus próprios erros que tinha que obedecer ao Senhor. Israel aprendeu que tinha que se comprometer com o Senhor. Se você tem orado a Deus, exercite sua confiança. Se você tem confiado a Deus, em Deus, exercita a sua obediência. E se você tem obedecido a Deus, exercita o seu comprometimento. Como é que a gente se compromete com Deus? Participando da sua causa, participando da sua igreja, participando do evangelismo, participando da vida comunitária. E aqui eu poderia dar uma lista, mas eu acho que eu seria cansativo, porque você já sabe como você pode se comprometer com Deus por meio da igreja. Israel aprendeu lições valiosas a partir do seu próprio erro. Mas o Senhor Deus é muito maior do que simplesmente alguém que ensina a partir dos erros dos outros. O Senhor Deus vai revelar coisas dele próprio. O Senhor Deus vai revelar lições a respeito do caráter dele. E aqui nós veremos outras 4 lições que Israel aprendeu a parte dos seus próprios erros. Olha comigo o versículo de número 12 até o versículo de número 17. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até ao meio do vale. A primeira estratégia que Deus traz a Israel para vencer a guerra é a procissão religiosa. Nós vimos isso já no capítulo de número 6. Nós vimos a destruição de Jericó. Como que Jericó caiu? Jericó caiu por meio de uma procissão religiosa. Israel se levantava de manhã, marchava ao redor da cidade, tocava a trombeta e voltava para o acampamento. Assim foram 6 dias. No 7º dia, Israel rodeia a cidade em procissão, com a arca, cantando, o povo andando, faz a 7ª volta. Na 7ª volta o povo para, grita. Assim que o povo grita, as muralhas caem, e assim que as muralhas caem, o povo todo invade Jericó e Jericó é destruída. O Senhor Deus vai trocar completamente a estratégia aqui no capítulo de número 8. A estratégia do Senhor é emboscada. 30.000 homens na retaguarda de Jericó, todo o exército de Israel, centenas de milhares à frente de Ai, e 5.000 homens para sair como uma tropa de assalto. Mais ou menos assim Deus havia sugerido para Israel fazer. Vocês atraem o inimigo, ele vai sair da cidade, uma tropa de assalto invade a cidade, verifica se tem lá inimigos,
taca fogo na cidade, os 30.000 homens ficam prontos. Quando Ai voltar à cidade, esses 30.000 homens se chocam com eles e nós vamos destruir totalmente a cidade. Versículo 14 mostra que foi exatamente assim. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade se apressaram e levantaram-se de madrugada e saíram ao encontro de Israel à batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia que havia uma emboscada armada contra ele. Josué e Israel se fizeram como que feridos e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo de Ai foi conclamado para perseguir, dizendo algo mais ou menos assim: Israel está derrotado, vamos e mataremos a todos. Quando o rei topou a estratégia e caiu na arapuca, diz o versículo de número 17, que nenhum só homem ficou em Ai, e nem em Betel, e Betel era o lugar das adorações religiosas em Ai, e todos saíram para a peleja com os israelitas e deixaram a cidade aberta para perseguirem Israel. Qual é a lição que Deus ensina a Israel? Não a partir dos erros de Israel. A lição que o Senhor ensina é que Ele é o Deus de múltiplas estratégias. Israel talvez poderia pensar, bom, então agora basta a gente rodear as cidades que nós vamos vencer. Deus mostra para eles algo mais ou menos assim: ei, eu tenho toda a sabedoria em minhas mãos. Eu mudo as estratégias. Eu mudo a forma da vitória, eu mudo a forma da batalha. O Senhor Deus não é um Deus de únicos ou únicas estratégias. Para explicar isso, talvez fique mais fácil nós entendermos que Deus venceu o exército de Faraó derrotando-os por meio das águas. Deus venceu o exército de Jericó, derrotando por meio da procissão. Deus derrotou o exército dos filisteus, vencendo por meio de um menino. Deus é Deus de sabedoria. Ele pode criar estratégias das mais infinitas, e todas elas, advindas de Deus, darão certo. Segunda coisa que Deus mostra para Israel: o Senhor mostra para Israel que as suas guerras são santas. Olha o versículo de número 18 e acompanhe comigo até o versículo de número 26. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai e a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. Estende a lança, porque eu darei Ai na sua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E assim que Josué estendeu a mão, vieram à cidade aqueles 5.000 homens e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás e olharam, e eis que a fumaça da sua cidade já subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado e nem para o outro, porque o povo de Israel que fugia para o deserto se vira e volta contra eles. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Enquanto os homens de Ai corriam, da cidade saíram os outros 30.000 ao encontro do inimigo. E assim ficou no meio de Israel todo o povo de Ai, uns de uma parte e outros de outra. O resultado é que feriram de tal sorte os homens de Ai que nenhum deles sobreviveu à peleja. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai. E aí passaram a fio de espada o que tinha sobrado. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, como crianças, foram 12.000. Todos os moradores de Ai foram destruídos. Josué não retirou a mão sobre eles um instante sequer,
até derrotar o último ser vivo, o último homem vivo em Ai, até que estes não foram destruídos. Eu preciso explicar um conceito muito comum no Antigo Testamento, que é o conceito da Guerra Santa. Quando nós olhamos para isso, nós ficamos um tanto indignados. A nossa mentalidade do século 21 é uma mentalidade que se horroriza com essas coisas, diz: como pode matar mulheres, matar crianças? Como pode um Deus tão cruel assim? Antes de você se achar superior a Deus e mais sábio que Ele, vamos tentar enxergar o que é o conceito de guerra santa. De acordo com a Escritura, o Senhor Deus é Deus da vida e da morte. Ele dá vida a quem quer e Ele tira a vida de quem Ele quiser. É dele. Ninguém por si só tem vida. Ninguém por si só tem vida. E digo mais, ninguém por si só atira. Porque até o suicida, se não for da permissão de Deus, não morre. Você pode conhecer histórias de gente que tentou morrer de tudo quanto é jeito e não morre. Só morre quando Deus quer. Segunda coisa que nós temos que entender: toda a terra é do Senhor Deus. Não é que Ele é o autor da vida e da morte. Ele é o Senhor do planeta. O planeta é dele. Ele não é dono de um punhadinho de terra, como lá a terra de Israel, que é brigada a tapas por cada palmo de chão. A terra é dele, e ele entrega a quem ele quiser. E essa terra em específico, onde ficava Ai, diz a Escritura que Deus a entregou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas Deus ainda não deu posse a Abraão, Isaque e a Jacó a essa terra, porque ela estava contaminada pela presença de povos pagãos e idólatras. Quem era Jericó? Jericó era um povo homicida, era um povo assassino, era um povo que havia se rebelado contra o Criador, que queimavam em sacrifício seus filhos, que queimavam em sacrifícios a deuses falsos, tudo que existia. Ao invés de adorar o verdadeiro Deus, transformaram Deus num objeto feito pelas próprias mãos. Jericó era uma nação de opressores e assassinos. Por que Deus destrói Jericó e manda acabar com tudo? Porque Deus estava utilizando Israel como chicote para punir aquela terra. Deus estava castigando as nações por meio de Israel. Deus estava castigando séculos de idolatria, séculos de infidelidade, séculos de opressão. Deus estava castigando por meio do seu povo. Foi assim com o Egito. O Egito aguardou 400 anos para ser punido, e foi punido cabalmente. Todos os primogênitos do Egito foram mortos, todos os homens de guerra foram mortos. A guerra santa é a guerra estabelecida por Deus, e Deus estabelece guerra naqueles que não o obedecem, e pior, naqueles que transformam as boas dádivas de Deus em coisas infames. E aqui, meus irmãos, eu devo dizer para vocês, aqueles que defendem a pedofilia, aqueles que defendem a escravidão sexual, aqueles que defendem abertamente a pederastia, a depravação oriunda das relações homoafetivas, todos esses estão em oposição, em rebeldia diante do Senhor Deus. Aqui, o Senhor os destrói cabalmente. E talvez você pergunte: mas pastor, por que no nosso tempo não é assim? Bom, porque a nossa guerra não é mais carnal, a nossa guerra é espiritual, diz a Escritura. Mas quando que isso vai acontecer? Se você olhar para esse capítulo de número 8, para essa guerra santa, onde a idolatria, onde o paganismo, onde a pederastia, onde a falsidade, onde a opressão, onde o assassinato, onde essas coisas vão ser destruídas, é exatamente na volta do Senhor Jesus. Na volta do Senhor Jesus não sobrará pedra sobre pedra. Supremos terão que se deparar com o Supremo. E assim será em todo o mundo. Entenda uma coisa, Deus está se revelando para Israel. Deus está se revelando como um Deus muito sábio, que tem inúmeras estratégias, e Ele está se revelando como um Deus muito santo. E por causa da santidade de Deus, Deus não admite a infidelidade, a
pornografia, a destruição, a vaidade, a arrogância para sempre. A guerra santa ainda existe no nosso meio, é espiritual, e ela se consumará no dia que o Senhor voltará com seus cavaleiros e dará cabo de todos aqueles que maldisseram o Senhor ou de todos aqueles que desobedeceram. E se você quer uma lista, você vai lá para o livro de Apocalipse, ele vai dizer: os feiticeiros, os beberrões, os adúlteros, os idólatras, os homossexuais, e aí você tem uma lista de gente que Deus vai punir com a volta dele. Terceiro, versículo de número 27. O que Israel aprende a partir do Senhor, e não a partir do próprio erro? Que a misericórdia do Senhor se renova sobre o seu povo todos os dias. Olha o versículo de número 27. Deus diz: os israelitas saquearam para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Qual foi o pecado do capítulo de número 7? O pecado do capítulo de número 7 foi roubar aquilo que Deus não tinha entregado para o povo de Israel. Acã roubou prata e ouro. Aqui no versículo de número 27, no capítulo de número 8, Deus diz: agora é de vocês. O que isso mostra? Que a misericórdia do Senhor se renova sobre o seu povo. Se o povo se arrepende dos seus pecados, se o povo volta-se para o Senhor, se o povo abandona suas práticas ruins, o Senhor age com misericórdia. E esse versículo de número 27 vale para todo o capítulo. Talvez você se pergunte: pastor, se Ai tivesse se arrependido, o que o Senhor faria? O Senhor agiria com misericórdia e salvaria todos os habitantes de Ai. Ele fez isso com Raabe, a prostituta, no capítulo de número 6. E talvez uma historinha esteja passando sobre a sua mente, a história do profeta Fujão. Diz a Bíblia que Jonas entrou num barco e se Nínive era para lá, ele foi para o lado oposto. Diz a Escritura que ele tentou escapar de qualquer jeito, o mar o tragou, um submarino que não implode engoliu a Jonatas e engoliu Jonas e o levou até a terra dos ninivitas. Depois de 3 dias, dentro do ventre, sendo digerido vivo, Jonas é cuspido na praia. Com a pele já se soltando, queimada dos sucos gástricos do grande peixe, Jonas sai no meio da cidade gritando: arrependam-se, em 3 dias o Senhor vai destruir tudo. A pregação de Jonas era muito curtinha. Diz a Escritura que os ninivitas se arrependeram, que até o gado se arrependeu. Olha que coisa. E aí Deus salva Nínive. E Jonas fica tão irritado que pragueja o Senhor e o dia do seu nascimento. Ele diz: eu deveria ter morrido, porque eu vim aqui, preguei para esse povo, ele se arrependeu, agora está todo mundo salvo e eu odeio eles. O que Deus nos ensina, meus irmãos, que se eu me arrepender dos meus pecados, dos meus erros, se eu me arrepender, o Senhor há de me receber. Quarta coisa que nós aprendemos sobre Deus, que Deus ensina a Israel e a gente acaba aprendendo: que o Senhor é justo juiz e fogo consumidor de todos aqueles que o aborrecem. Olha comigo o versículo de número 28 e 29. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, e essas ruínas estão lá até o dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. O Senhor ensina que Ele é sabedoria, Ele é sábio. O Senhor ensina que Ele é santo. O Senhor ensina que Ele é misericordioso, mas o Senhor também ensina que Ele é justo juiz e com Ele não se zomba. O rei de Ai foi enforcado à vista de todos. Me lembra também uma outra história que já foi pregada aqui nessa igreja, a história da rainha Ester e do inimigo do povo de Deus, que constrói uma forca para matar Mardoqueu, mas acaba ele mesmo sendo pendurado na forca.
No último dia, na vinda do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que não sobrará pedra sobre pedra, que esse mundo todo será destruído e devastado, e todos os inimigos de Deus que não se arrependeram serão colocados na lama. A Bíblia nos diz que a bota do guerreiro vai caminhar sobre um lamaçal de sangue, e que naquele dia o Senhor fará justiça ao seu povo. Então aqui nós vimos Israel aprendendo com seu próprio erro, Israel aprendendo com as lições que o Senhor tinha dado, mas há pelo menos mais 4 lições que são valiosíssimas e que Israel não teve a oportunidade de aprender, mas eu e você temos. Por que Israel não teve condições de aprender essas últimas 4 lições que eu vou dizer agora, na última página do meu sermão? Israel não tinha condições de aprender essas últimas 4 lições por causa da distância que eles tinham do Messias. A distância de Josué para Jesus, ela percorre centenas de anos, milhares de anos. Mas eu e você somos afortunados, eu e você somos privilegiados, eu e você somos abençoados, porque como nós já estamos do lado de cá de Cristo, a gente pode olhar para o texto e retirar lições preciosas sobre o Messias, Salvador do seu povo. A primeira lição preciosa que a gente deve aprender, que a nossa guerra, hoje, a nossa guerra travada nesse mundo, ela não é mais vencida por meio de emboscada, ela também não é vencida mais por meio de pedrada, ela não é mais vencida por meio de procissão religiosa, com a arca nas costas, fazendo sacrifício e marchando. Ela não é mais vencida com o mar engolindo os inimigos. A nossa guerra, ela já foi vencida por meio de um sacrifício voluntário. As guerras que nós travamos agora não serão mais vencidas por emboscada. Você não precisa sair para a guerra, colocar gente por trás, uma tropa de assalto, enganar o inimigo. Você não precisa fazer mais nada disso. Porque a Bíblia nos diz que alguém abandonou o seu trono de glória para morrer a nossa morte e lutar a nossa guerra. Alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus, se sacrificou de maneira voluntária para que eu e você vencêssemos as ais da nossa vida, ou por que não brincar com as palavras, os ais da nossa vida. A nossa guerra não será vencida por funda e pedras, nossa guerra não será vencida por espadas. Nossa guerra não será vencida por discursos. A nossa guerra já foi vencida por um sacrifício voluntário. Alguém se voluntariou a viver a minha vida e a sua e a morrer a nossa morte. Em segundo lugar, o que a gente aprende? A gente aprende que a guerra santa não mais castigará imediatamente os inimigos de Deus. É interessante que quando nós olhamos para o capítulo 8, a guerra santa vai destruir a Ai, vai destruir a Jericó, vai destruir a Filístia, vai destruir a Síria, vai destruir o Egito, vai destruir a Babilônia. A guerra santa do Senhor vai destruir os seus inimigos imediatamente. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento e quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que Deus, ao invés de castigar os seus inimigos, ao invés de castigar pecadores miseráveis, dos quais todos nós fazemos parte, Ele decidiu castigar o seu único filho. Olha que coisa incrível. Ou você acha que eu e você somos menos idólatras do que Ai e Jericó eram? Ou você acha que eu e você somos menos pecadores do que os pederastas e homossexuais de Sodoma e Gomorra? Somos tão pecadores quanto. Mas a guerra santa não mais nos castigou. O Senhor preferiu castigar o seu único filho, o Senhor preferiu imolar seu único filho, o Senhor preferiu rasgar o seu único filho, para que pecadores miseráveis não fossem destruídos. Perceba bem, meu querido irmão, a forca em que o rei de Ai foi dependurado era minha e era tua.
Nós somos inimigos de Deus desde o princípio. Mas o Senhor resolveu castigar o seu Filho por amor a nós. Terceira lição que a gente aprende. A gente aprende que o Filho unigênito de Deus não receberia misericórdia e perdão. Israel recebeu misericórdia, é lindo isso. Israel no capítulo de número 8 recebe misericórdia. Deus vai lá, vai punir Acã, vai trazer misericórdia para Israel, vai falar: Israel, entra em Ai, pode pegar o gado, pode pegar os tesouros, eu ajo com misericórdia com vocês, eu vou derramar a misericórdia que eu tenho sobre vocês. Mas a Bíblia diz que o filho amado não encontrou a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que isso foi pelo contrário, foi exatamente o contrário. Na cruz do Calvário, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ao invés de derramar misericórdia sobre Jesus, que assumia a nossa morte naquele momento, Deus derramou sobre ele o cálice da sua ira. E o cálice da ira de Deus era a pena cabal, era a morte no madeiro, e a morte no madeiro era a morte maldita. No capítulo de número 8 de Josué, Israel recebe misericórdia. No Novo Testamento, o Filho unigênito de Deus recebe o castigo. Ao invés da misericórdia, recebe a pena cabal e o suplício. Última lição que a gente aprende sobre o Messias Salvador. Diferente da morte do rei de Ai, que ficou submerso para sempre sob um monte de pedras, depois de ter morrido no madeiro, o nosso rei Jesus ressurgiu da tumba. As pedras lá na cidade de Ai aprisionaram o rei de Ai. Nos diz a Escritura que a pedra foi removida milagrosamente. E deixando a tumba para trás, o Senhor Jesus se torna a pedra angular, a rocha inabalável, a pedra fundamental, a qual que todos aqueles que nele se refugiam podem ser salvos. A metáfora é brilhante. O rei de Ai morre no madeiro e se enterra nas pedras. O Rei da Glória morre no madeiro e triunfa sobre as pedras e se torna ele a pedra da nossa salvação. Israel aprendeu com os próprios erros, aprendeu com os erros, aprendeu com as lições que Deus estava ensinando. E nós, que somos tão bem-aventurados, podemos aprender que a nossa guerra é vencida com o sacrifício de Jesus, que a nossa guerra castigou o Filho de Deus e não a nós, que o Filho amado de Deus não recebeu misericórdia para que nós recebêssemos, e que o nosso Rei se tornou a pedra angular, a rocha inabalável, a pedra fundamental, a rocha da nossa salvação. Eu termino com a minha frase inicial. Existem 3 tipos de pessoa no mundo. A burra nunca aprende. A inteligente foi Israel. Aprendeu com os próprios erros. Qual é o meu convite a você? Seja sábio. Aprenda com os erros deles, não precisa cometer, você não precisa fazer a mesma tolice, aprenda com os erros dele, aprenda o que Deus tem para te ensinar, mas seja sábio, e o nível maior de sabedoria é se refugiar em Cristo, a rocha inabalável da nossa salvação, é se refugiar naquele que venceu a guerra no nosso lugar, é se refugiar naquele cujo poder é suficientemente grande para salvar todo tipo de pecador, todo tipo de gente, todo tipo de miserável. O meu convite a você é: abrace a sabedoria, abrace ao Senhor Jesus, e não importa os teus pecados passados, não importa qual é o seu abismo, abrace o Senhor Jesus, pois dele fluem rios de água viva, e que ainda estão disponíveis a todos quanto nele se refugiar. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar, encerrando
essa exposição do texto sagrado. Deus bendito, nós queremos sabedoria nesta manhã. Sabedoria para aprendermos com os erros de Israel. Não nos deixe parar de orar, não nos deixe parar de confiar, não nos deixe parar de obedecer e não nos deixe, Senhor, em hipótese alguma, deixar de nos comprometermos com a sua obra. Queremos aprender com as lições que o Senhor mesmo está ensinando, que o Senhor é sábio, tem inúmeras estratégias, que o Senhor é santo e o Senhor não admite zoação, que o Senhor é misericordioso para todos aqueles que o temem, mas o Senhor também é fogo consumidor, é justo juiz. Nós precisamos aprender quem o Senhor é. Sabendo quem o Senhor é, saberemos como te agradar e como viveremos. Mas a nossa sabedoria, e é isso que eu lhe peço, que nós sejamos mais sábios do que Israel foi. Que nós olhemos para Cristo e vejamos que nele a guerra santa é vencida com o sacrifício voluntário. Que nós possamos enxergar que ele não recebeu misericórdia e perdão para nos dar misericórdia e perdão. Que ele, ao se entregar no madeiro, ao se entregar no suplício, ele, ao abraçar a sua cruz, recebeu o castigo que os inimigos de Deus, dos quais todos nós fazemos parte, merecíamos. Nos faça mais sábios para entendermos que Cristo não ficou preso na rocha, ele se tornou a rocha da nossa salvação. Que Cristo não ficou preso no madeiro, ele se transformou na tábua da nossa salvação, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra sobre a qual os homens ou serão esmagados ou serão salvos. Nós queremos a sabedoria de olharmos para Cristo como a pedra da nossa salvação e não como a pedra da nossa condenação. Esse sermão, no fim das contas, Deus, mostra que o Senhor ainda está pronto para perdoar pecadores arrependidos. Basta com que nós olhemos para Cristo e nos quedamos e nos rendamos aos seus pés. Obrigado por dar segundas chances a Israel. Obrigado por dar segundas chances a nós outros. Muito obrigado por termos a oportunidade de aprendermos com os erros dos outros e a rica oportunidade de sermos os mais sábios deste mundo, nos rendendo aos pés de Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. É no nome de Jesus que oramos. Amém.